Os EPIs recomendados para a utilização de serras Tico-Tico são protetores auriculares, óculos de proteção e proteção contra poeira. Se você desejar usar uma luva de proteção quando manusear os seus materiais, suas madeiras, para que você não tenha o risco de uma farpa entrar no seu dedo, você pode fazer o uso também das luvas. A serra Tico-Tico ela possui na frente uma guarda de proteção para que você não corra por acidentalmente colocar o seu dedo na lâmina. Então sempre cuidado, mão fixe o material, pode utilizar a outra mão em cima ou na lateral, onde você pode fazer o guia da sua serra. Quando for realizar troca de lâminas, devemos sempre lembrar de tirar o plug da tomada. No caso de ferramentas a bateria, podemos utilizar ela na posição travada ou remover a bateria. Alguns modelos, como esse modelo aqui, colocando para a lateral, você faz a inserção da sua serra, o seu equipamento já está montado e pronto para aplicação. Este tipo de porta-ferramentas, somente fazemos a inserção e a ferramenta está fixa. Para a remoção da ferramenta, simplesmente apertamos para o lado, a ferramenta solta. Lembrando que, após a aplicação, após serrar os seus materiais, as lâminas poderão estar quentes, então temos que cuidar para que a gente não queime, né, a nossa mão. Lembre-se, sempre que for utilizar uma ferramenta elétrica, sempre verifique a voltagem de trabalho. Serra Tico-Tico, placa base, sempre deve estar bem apoiada sobre o material. Após o seu serramento, espere a parada total da sua ferramenta para removê-la do material que você está serrando. Utilize grampos, sargentos para prender os materiais que você está serrando. Vamos estar fazendo uma demonstração sobre o acabamento proporcionado por cada tipo de lâmina. Temos aqui corte curvo e corte reto para corte acabado em madeira. A lâmina Progressor, onde consegue serrar materiais de espessuras maiores e menores. As lâminas para corte de laminados, né, corte MDF, seja ele corte curvo, corte reto. As lâminas para corte de madeira, corte curvo, rústico e corte reto, rústico. Essa madeira mais clara se chama cacheta. Essas madeiras foram gentilmente cedidas pela Bride Madeiras de Vila Velha, um parceiro Bosch especializado em lâminas Freud e acessórios para móveis. Não esqueça de prender os seus materiais durante o seu processo de serramento. A parte de cima do vídeo é feito um corte com avanço pendular e a parte de baixo um corte normal. Esses dois cortes foram feitos no sentido contrário da fibra. Esse corte com avanço pendular, o de baixo sem avanço pendular. E esses dois cortes foram feitos ao comprido da fibra. Esse com avanço pendular e o de baixo sem avanço pendular. A parte de cima do vídeo é feito um corte com avanço pendular e a parte de baixo um corte normal. A lâmina para corte limpo, corte sentido contrário da fibra da madeira, tem esse acabamento. O corte de baixo já é o corte com avanço convencional. O corte ao sentido da fibra, mesma situação. Esse é um corte onde foi feito com avanço pendular e este corte sem avanço pendular. Percebe que a madeira chega a brilhar e não tem lascamento nem em cima e nem embaixo. Lâmina para corte curvo. Corte acabado, sem lascamento. Corte curvo, rústico. Corte curvo, rústico.
As lâminas Extra Clean possuem um acabamento superior, sem comparação. Corte atravessado à madeira e corte ao longo da fibra da madeira. Então percebam que a gente consegue ter um acabamento excelente com esse tipo de lâmina, né? Lâmina para corte curvo. Corte curvo em peroba. Vê que é uma madeira grossa. O meu corte está alinhado, sem lascar em cima e sem lascar embaixo. Lâmina especial para laminados, né? Então temos aqui um pedaço de MDF. Mínimo de lascamento. A lâmina Extra Clean para corte em curva. Um corte preciso em curva. Lâminas para metais, básicas para metais e flexible para corte em curva. Sempre que realizar cortes em metais, utilize lubrificantes. Se você tem dúvidas em selecionar o seu equipamento, procure o técnico da sua região ou entre em contato conosco. Mande um e-mail, um WhatsApp, o nosso e-mail e contato telefônico estão na descrição deste vídeo. Aprendendo com a Bosch.